Rede Nilson Fanini, estamos em podcast. Boa tarde a todos que nos ouvem. Aqui fala o professor Josué, diretor do Colégio Curso CPMI, 40 anos educando aqui na Vila da Penha e bairros adjacentes. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante, que é o Dr. Pastor Miranda. Vamos aqui, ao longo desse tempo, que eu acho que até pouco, né? Nós vamos debater um assunto de alta relevância e muita importância. Por isso estamos aqui com o operador do direito, que é o Dr. Miranda, profundo conhecedor do direito, e nós vamos conversar, né, sobre o que está acontecendo com o nosso país, né, nesse momento. Dr. Miranda, depois eu vou te chamar de você, tá? Por favor. Fica à vontade, somos da mesma idade. Mesma idade, mesma geração. Mesma geração. Então, servimos ao mesmo Deus. Amém. Isso é importante. Então, claro que sem discriminar ninguém, tá, gente? Todos são bem-vindos aqui no nosso podcast. Então, vamos lá. Doutor Miranda, o senhor pode fazer uma apresentação sua sem falsa modéstia, porque o senhor é um homem muito importante. Não, primeiro e antes de tudo, agradecer o convite por estar aqui. Sim. Reconhecer a Rádio Nilson Fanini, o podcast Nilson Fanini, o Instituto Nilson Fanini. A embaixada religiosa. Eu chamo de embaixada espiritual. Espiritual, né? Porque a religião é um problema muito sério na minha visão. Deus está acima delas. Mas eu reconheço a importância dessa grande obra, da visão do Instituto Nilson Fanini, do pastor Oséias. Pastor Oséias. E quem foi o pastor Nilson Fanini, né? O maior pregador que pisou em terras brasileiras e em grande parte do mundo, né? Bom, eu sou, como você falou, né, Josué, né, eu me permito chamar de você, ele também a mim, somos, como dissemos, da mesma idade, mesma geração. Mesma geração. Né, um educador, e já tem minha admiração enorme por isso, que é um grande desafio ser empresário e educador no Brasil. No Brasil. E que você tenha todo o sucesso. Mas eu sou advogado e sou pastor. Eu sou pastor um pouquinho antes. Eu comecei a fazer direito antes de teologia. Eu estudei na Universidade Federal Fluminense, na UF. Grande UF, né? Num tempo muito bom, né? E tem alguns desembargadores, juízes que foram meus colegas, né? Inclusive o corregedor de justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi meu colega de turma, uma pessoa muito legal, muito boa, o doutor Cláudio Brandão, né? Sempre muito discreto e sério, né? Temos também lá o outro desembargador, Marcos Alcino, meu amigo, meu colega, e eu agradeço a Deus por isso. Mas eu estou na área jurídica há 36 anos, mais ou menos, e como pastor há 38 anos da mesma igreja. Antes era a primeira igreja batista da Taquara, hoje Igreja Batista Mundial. Temos um escritório na Barra da Tijuca, temos atendido mais na área, somos civilistas, ainda que tenhamos lá o colega que faz trabalho e temos parceiros que faz o penal, né? E o nosso carro-chefe é direito imobiliário, naquelas construtoras que fazem aqueles prédios na Barra da Tijuca. Aquelas coisas bacanas, né, pastor? É isso. E temos contribuído na medida do possível, né, com o direito, levamos muito a sério. Modificamos o entendimento de 2 artigos do Código Civil desde 1916, com Clóvis B. Vilacqua, que vinha sendo interpretado de forma incorreta no Brasil inteiro por todos, sem exceção, tribunais de justiça do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, e foi reconhecido por uma Câmara, se eu não estou enganado, a 17ª, aqui eu não tenho certeza, mas se quiserem eu informo até o número do processo, como tendo modificado o entendimento desses 2 artigos, que trata de direito de preferência para herdeiros que possuem maior quinhão ou maiores benfeitorias nos imóveis. Bom, você que está nos ouvindo, agradecemos do fundo do coração. Estão nos ouvindo no mundo todo, tá, pastor? É bom saber. Então, manda um abraço aqui no nosso podcast para
da Rede Nilson Fanini para todos que nos ouvem, nas igrejas, fora das igrejas, em qualquer lugar do mundo. E vocês já viram que o peso do nosso entrevistado, né, nós vamos conversar, e o quanto ele vai acrescentar ao nosso currículo, né? Porque a gente tem um currículo formal e um currículo oculto. Então, precisamos alimentar esse currículo oculto nosso, né? E esse país, o povo precisa precisa de conhecimento, né? E conhecimento verdadeiro, porque hoje fala-se muita mentira. Bom, como o nosso tempo aqui é curto, então eu vou direto ao ponto, tá, Miranda? Eu queria que você falasse para nós uma coisa muito importante. Fala-se muito, todos falam sobre Supremo Tribunal Federal. Então eu queria que você desse como operador do direito, como você vê o nosso Supremo, qual a importância dele? Nós temos lá 11 juízes, como é que esses juízes são escolhidos? Se eu fizesse aí um preâmbulo e também falasse do quanto aqueles juízes, né? E quem lidera os juízes, não dá para não falar nomes, né? E colocasse para nós aí o seu pensamento, logicamente, que não é o pensamento de todos. Antes da gente pegar fogo nesse tema, devagar. Eu quero cumprimentar também a grupos que eu mandei o convite agora. Sim, que estão... familiares, amigos, igreja. Tenho familiares que estão na Irlanda, na Austrália, e que, se eles tiveram acesso, se bem que o horário lá é muito diferente, coitado, deve estar dormindo. Mas eles vão ouvir, porque isso vai ficar no ar. Vai estar na rede. Mas para interagir, né? Eles poderiam interagir, mas eu dou um grande abraço, um beijo em todos. E também convidei a diretora do colégio que eu estudei quando criança, que nos abençoou muito, Colégio Auxiliadora no Rocha, em São Gonçalo. Poxa, então manda aqui um abraço para minha colega aí, né? A professora Anita Chagas, uma família maravilhosa, um colégio maravilhoso, Colégio Auxiliadora, colégio sério. Esse colégio completou 60 anos, mas tem mais uns 4 ou 5 anos antes. Eles comemoraram oficialmente 60 anos, estivemos presentes na comemoração. Linda. Abençoou muito nossa família, minha mãe. Meu pai tinha sofrido um acidente, a gente não tinha condição de pagar. E a professora Anita nos socorreu, nos abençoou grandemente. A professora Anita ainda está lá? Está lá, é a diretora. Eu vou ter um lançamento de um livro, Olhar em Versos, agora na Cidade das Artes, no dia 30, sábado que vem. Caramba. E ela está convidada, como a irmã Helga Fanini. Eu soube que a Margarete está chegando ou chegou no Brasil. Se ela for, vai ser uma honra, né? Então, vai ser um privilégio muito grande. Puxa, muito bacana. Então... Mas vamos falar sobre o Poder Judiciário. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não reconheço o Poder Judiciário composto de juízes de primeira instância, tribunais de justiça do Estado, Superior Tribunal de Justiça e essa cabeça doentia chamada STF. Para mim, essa cabeça é doente, essa cabeça é uma cabeça que não deveria existir. Ela é ruim. O desenho do Supremo, filosoficamente falando, é ótimo, bom, mas a sua composição, o seu desenho constitucional para a sua formação é de uma doença gravíssima, em que um órgão que tem o nome de Poder Judiciário, na verdade, age politicamente. E todos os seus integrantes são resultados políticos de vontades de presidente da República que bota os seus amigos, seus comparsas, seus companheiros. Por exemplo, o Lula colocou o seu advogado, o Zanin, colocou o advogado do PT, José Antônio Dias Toffoli, e colocou todos aqueles que são seus amigos ali. Então, Ricardo Lewandowski, por indicação da primeira esposa dele. Então, isso não é uma corte, isso é um órgão político. Eu tenho amigos, desembargadores e juízes que, olha, eu já vi juízes e desembargadores xingando com todos os palavrões, os componentes e as ações dele. Então, eu não considero. Para mim, Poder Judiciário vai até o Superior Tribunal de Justiça, STJ. STF é uma anomalia, tem que ser revista correndo para que o Brasil não entre nesse buraco que ele entrou. Miranda, esclarecendo aqui para nosso ouvinte nesse momento,
A pessoa, não sendo juiz, não tendo passado em nenhum concurso, ele pode ser membro do STF? O cara é um advogado. Ó, com você todo respeito você aos começou advogados. falando que são 11 juízes. 11 Na juízes. verdade, é um juiz. E um outro que foi juiz há 20, 25 anos atrás, que é um péssimo juiz, na minha opinião, que se chama Flávio Dino, que escondeu as câmeras, escondeu as imagens que ele tinha lá naquele 8 de janeiro, que foi uma arapuca. Aquilo ali, claramente, no dia 9 eu postei um vídeo dizendo que aquilo era uma arapuca, porque 2, 3 meses antes eu já havia recebido alertas de que os manifestantes não deveriam atender convites para ir para a Praça dos Três Poderes, porque estavam aprontando uma armadilha. Mas eu dizia, como é que eles vão saber disso? Eu vi por acaso. Eu vi alguns alertas. Quando infiltrados estavam lá e o convite chegou para, no efeito manada, todos irem para a Praça dos Três Poderes, encontrar aquilo tudo aberto, entrar, e encontrar um general do GSI dentro das dependências, Gonçalves Dias, estava dentro distribuindo água para terroristas, que eram os infiltrados. Então, a gente vê que é uma armadilha tremenda. No dia 9 eu já fiz um vídeo sobre isso, uma clara armadilha. Ninguém é bobo, qualquer pessoa nessa então, vai ver que houve armadilha ali. Então você diz que aquele povo que estava lá foi inocente? É inocente, as pessoas não tinham ideia. Se perguntava, você está vindo aqui para dar o golpe? Que golpe? Eu não sei nem o que é isso. Sabe o que é um não golpe? Sei nem o que é. Aqueles senhores, aquela senhora, vendedor de pipoca, vendedor de sanduíche. Foi no efeito manada. Efeito manada, é muito fácil fazer isso com efeito manada. O povo está lá, eu me infiltro, fico uns 3, 4 dias, me faço de conhecido, de bonzinho, dou sanduíche para todo mundo. Vamos para lá que arrumamos uma brecha. E o cara às vezes não tem o que fazer. Ele vai, ele está ali à toa, ele está ali vários dias. Tem um ônibus, vai até dar um passeio. Vamos... É fácil. E encontrar convites, eles foram convidados a entrar. Sim. E encontrar o general Gonçalves Dias, que não foi apresentado na CPI, que foi aberta para isso, porque foi blindado. Então, é uma mentira. Agora, eu vi o Rodolfo Rodrigues, não, senador. Olha só, povo. Landolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues. Perdão, Veja só o que ele falou. Olha o absurdo que ele falou. Randolfo Rodrigues, para quem não sabe, é o líder da oposição no Senado. No Senado, Senador, exatamente. Se eu não me engano, eleito pelo Acre. Uma coisa dessa. Por lá, chamam ele de o que dança, né? O que fica dançando, fazendo dancinha. Bom, olha só o que ele falou, é grave. Ele disse assim, porque a CPMI do INSS, da fraude contra os aposentados, o seu relator é agora da oposição, é contra o governo. E o presidente também. Então ele disse, não tem problema, nós temos maioria e nós vamos virar isso. Ou seja, não é o problema em si, não é o direito em si, não é a injustiça cometida, não é a fraude, é a maioria. Se eu tenho maioria, eu vou virar e vou vencer a parada, porque eu tenho um número a mais no plenário da CPMI. Então, não há justiça nenhuma. Eu tenho que ser justo, seja a meu favor ou contra mim, a favor da minha família ou contra a minha família. Agora, nunca fazer isso. E a política é isso. Sim. A Suprema Corte também é isso. Então voltando aqui à nossa Suprema Corte. O nome já diz Suprema Corte. Então, a população imagina que ali estão os 11 juízes supremos de maior saber. E você questiona isso nesse momento. Totalmente, não há maior saber. Para o povo que nos ouve, que a gente está falando para todas as camadas, né? Não há concurso para ser juiz do Supremo. Não, basta ser amigo do rei. Aquilo ali é uma indicação de quem? Do presidente da República. O presidente indica e é feita uma sabatina pelo Senado Federal. Por exemplo, os 2 que foram indicados pelo Jair Bolsonaro, o André Mendonça, é aliançado a ele. É dentro desse jogo que não é correto, não é bom. Quer dizer, o presidente indica aquele que é chegado aquele a que ele. Ele quer. Aquele que ele confia. Cássio Nunes era de esquerda, mas por uma questão lógica de política, Bolsonaro indicou. Então ele fica ali, ele é bem neutro.
né? Ele está ali, foi indicado pelo presidente de direita e ele sendo de esquerda, ele é bem neutro, parece bem equilibrado, ele é como deveriam ser todos. Você não conheceu os ministros. Eu conheci alguns ministros pessoalmente que iam na faculdade, dar aulas, da Carla Moreira Alves, por exemplo, foi algumas vezes, eram pessoas de outra qualidade, de outro gabarito. Então eu não desrespeito o órgão Suprema Corte. A composição está errada, a maneira, o desenho para a sua formação é péssimo e vem da Constituição. Como eles são escolhidos também é questionável. Mas por causa da Constituição que diz que é o presidente que indica e o Senado faz sabatina. Então, o que acontece? O Senado, os senadores, por prerrogativa de função, eles são julgados pela Suprema Corte. E então eles ficam com medo de reprovar um candidato e esse candidato passar, ele está perdido. Quem vai é o vai cara julgar que vai o julgar caso ela. dele. Então é tudo um jogo, não tem justiça nenhuma. E, por outro lado, o Supremo, os integrantes do Supremo, eles são julgados pelo Senado. Então, se eles são julgados pelo Senado, é um jogo ali, está tudo errado, não pode ser dessa maneira. Então, essa questão que os bolsonaristas, né, que a bancada do PL gostaria de perpetrar um impeachment, por exemplo, no juiz do Supremo, Alexandre Moraes, no Senado. No Senado. É possível isso? Já tem muitos pedidos de impeachment e quem Quer pauta... dizer, o Senado pode impedir? Pode retirar? Em tese pode, mas ai deles. Entendeu? Então, mas quem pauta é o presidente do Senado. Que hoje é o Davi Alcolumbre. E antes era o Rodrigo Pacheco, que tinha interesse por causa lá das barragens de Minas Gerais, de Brumadinho, de Mariana, da Samarco. Então, esses assuntos estão no tribunal. Se ele fere o tribunal não o abençoa. Então, é uma jogada. E não tem saída. A única saída que foi encontrada agora é a intervenção da maior potência mundial, que é os Estados Unidos, do Donald Trump, eleito, que está enfrentando e colocou-os no banco de réus. Sim. De réus. Foi bom você falar disso. Tá? A gente já ia chegar lá, mas você quer falar mais alguma coisa do Supremo? O que você acha da atuação do... O que você acabou de falar, né? Alexandre de Moraes. Na sua opinião, quem é Alexandre de Moraes? Você, de novo, falou em 11 juízes. Ali só tem um juiz, que é o Luiz Fux. Luiz Fux é juiz de carreira. Juiz do Rio de Janeiro. A filha dele é desembargadora, Mariana Fux. E um que foi juiz, que é o Flávio Dino. Foi juiz há 20, 25 anos atrás. Flávio Dino, que era do PT. Que é do PT. Péssimo ser. Né? Foi que escondeu as imagens. Como esconder as imagens? Traz tudo para a mesa, vamos analisar. Ele escondeu as imagens, disse que perdeu, mas dizem... Aí tem o Talhaferro, Eduardo Talhaferro, que era perito dele, que assessorava o Alexandre de Moraes, que disse que tem todas as imagens, porque as imagens estavam na mesa do... É gravíssimo. Disse, as imagens estavam na mesa e comigo, porque eu era o perito. E ele pensou que eu tivesse deletado e está tudo comigo. E eu vou divulgar. Palavra do Talhaferro, que trabalhava junto com o doutor Alexandre de Moraes. Assessor dele, perito. Ou seja, entende tudo. Ele era... Porque hoje ele está sendo, se eu não me engano, processado. Ele está na Itália, está refugiado. E abriram um inquérito contra ele porque ele divulgou as sujeiras, ou seja, analisa, vai punir quem divulgou, não as sujeiras, nem o autor, não é o autor da sujeira que é julgado. Então o Brasil está na mão de perversos, está na mão de iníquos. E isso é muito ruim. E o povo geme. Diz que tem democracia. E tem gente que acredita que tem, porque é o Fla-Flu. Só que a democracia é só pro lado do Flu. O lado do Fla não. O lado do Fla é chicote neles. Mas o lado do Flu não. Pode fazer o que quiser, que tem democracia do lado do Flu. Aí não vai nenhuma ofensa nem ao Flamengo, nem ao Fluminense. Não, eu gosto muito do Fluminense. Eu gosto muito do Fluminense. Se eu não fosse botafoguense, eu seria Fluminense. Mas eu quero fazer, porque eu acho que a maioria está do lado do que é correto. E a minoria que está dominando. Na minha opinião, a maioria é conservadora no Brasil. Por isso que eu botei Fla para o lado conservador. Agora eu vou falar com o pastor. Ok. Pastor, aquele versículo que eu acho muito legal, o senhor falou aí de Provérbios, se eu não me engano. O senhor pode falar ele para nós aí? Provérbios 28, 28.
Provérbio 28, 28 diz que quando o perverso domina, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se multiplica, floresce. E também Provérbio 29, 2 tem a mesma linguagem dizendo a mesma coisa. Quando o perverso, o mal, ele domina, ele governa, a sociedade geme. E é isso que está acontecendo no Brasil. Isso não pode ser aplicado o Brasil. hoje. Que pode ser aplicado hoje aqui, né? No Dividir, nosso país. o Brasil está dividido, as famílias estão divididas, tem gente que não fala um com o outro por causa disso. O Brasil era tão bom antes da nossa geração. Poxa, não tinha esse negócio de nós e eles. Não, era tudo tinha. nós. Isso é uma estratégia calculada. Karl Marx. Dividir para governar? Exatamente. O diabo usa a estratégia de dividir. Tanto é que ele dividiu o mundo em religiões. Sim. As religiões, para mim, por isso que eu falei aquilo no início. Qual a religião que Jesus fundou? Nenhuma. Jesus não é religião, nem religioso. Deus não é religião, nem religioso. Deus escolheu um povo, formou esse povo para, através desse povo, abençoar todas as nações da terra. E dos judeus vem a salvação. Isso não é religião. O judeu pecou porque ele converteu os ensinos de Deus em religião e se tornou, fez da letra viva uma letra morta. Sim. E quando o judeu vem falar comigo, eu digo, primeiro você leia Isaías 1, versos de 1 a 3, que diz, né, que o cavalo conhece o seu dono, o boi, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, não sabe nada a meu respeito. Então acabou. Eles não vêm e querer me ensinar, ainda que eu saiba. O meu povo padece por falta de conhecimento. Isso é Oséias 6, verso 4. É uma homenagem lá. 4, verso 6. 4, verso 6. Meu povo padece por falta de conhecimento. E querem ensinar, são cultos, mas espera aí. Deus ama esse povo. Eu sou dessa linhagem. Eu tenho aqui carteira mostrando que a minha linhagem é judaica. Sim. E nós fomos tirados do judaísmo pela religião romana, com aquele perverso, aquele bandido daquele papa chamado Papa Alexandre VI, que é o Rodrigo Borgia, um prostituto, um desonesto, que mandava nos reis, e mandava no rei da Espanha, nos reis, a Fernando e a Isabel, e depois mandaram em Dom Manuel, expulsaram os judeus da Espanha, depois expulsaram de Portugal, e muitos vieram para o Brasil. E aqui no Brasil, meu sobrenome, Miranda e Machado, mais de 1000 homens foram jogados na fogueira, porque eram acusados de serem judeus. Os nomes hebraicos foram mudados para nome de animais, de acidentes geográficos, de árvores, plantas, coelho, carneiro, cordeiro, aranha, e por aí vai. Tudo tem origem judaica. Tudo é de origem judaica. Tem muito judeu que não sabe que é judeu. E Deus disse que o seu povo seria incontável como a areia do mar. Hoje tem 10 milhões de judeus identificados. E o restante? Que estão espalhados pelo mundo. Estão espalhados pelo mundo, Deus vai. E outra coisa, há uma promessa de que todo Israel será salvo. Imagina Israel anunciando que Yeshua, que Jesus é o Messias. Imagina o sal da terra, a luz do mundo brilhando através desse povo. Miranda, você acredita que isso um dia vai acontecer? Vai acontecer. O apóstolo Paulo diz isso em Atos capítulo 11, claramente. Que um dia o judeu vai reconhecer que Jesus é o Messias. Olha só, que eles estão esperando o Messias. Eu tenho clientes judeus. Tem Eu digo, olha, vocês aprontaram um protocolo para o falso Messias. Então eles estão esperando o cara errado, o cara já veio? Sim, eu falo com eles. Vocês têm um protocolo preparado para vir um falso e vocês vão acreditar. Eu digo mais, o povão judeu amava Jesus. Quem não gostava era a liderança, principalmente a liderança religiosa. Os religiosos odeiam a Deus. Jesus disse, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos aqueles que lhes são enviados. Ou seja, eles matavam os profetas verdadeiros, os falsos eles davam ibope. E quando Jesus veio, sabia que ia morrer. Porque eles matavam todos os verdadeiros, todos os enviados de Deus. Jesus era um nome muito aceito, era muito popular nas camadas populares. Pelo povão, sim. Pelo povão. As autoridades o odiavam, e mentirosas aquelas autoridades. Por isso vocês querem me matar, Jesus falou. Ele disse, quem quer te matar? Vemos que você tem demônio, porque quem quer matar? Se eu estivesse lá, eu pudesse dar um tapa bem na face desse cara e dizer, você ainda tem a coragem de perguntar isso a Jesus? Todos vocês querem matar ele.
falando disso, porque a gente não tem como, né, não citar a Bíblia, pastor. Aquela passagem que Jesus é chamado na sinagoga, que ele vai pregar, eu me arrepio. De Nazaré. Aí quando ele diz que ele prega lá em Isaías. Né? Ele fala da volta 61. Do Messias e tal. Aí ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Yahvé, do único Deus, está sobre mim, porque me ungiu a pregar a liberdade aos cativos, a salvação. Há 700 anos antes, Isaías preconizava a vinda de Jesus. Isso. E eles tinham uma cadeira na sinagoga que ficava vazia sempre, porque aquela cadeira era onde sentaria o Messias, segundo eles, esperado. E quando Jesus foi chamado lá na sinagoga, ele pregou nisso aí, né, falando, e ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e falou tudo sobre a vinda do Messias, e foi e sentou na cadeira. Aquilo causou Ficou todo mundo olhando para ele, ele não fez nada, ele só leu. Só leu. Foi e sentou na cadeira que era proibida, que era a cadeira dele. Aí ficou todo mundo olhando para ele. Sim. Olhando, aí já que estava todo mundo olhando, ele diz, hoje se cumpriu no meio de vocês essa profecia. Puxa, era uma honra, cara. Aí uma divisão no plenário, ele é bom, Dali ele não presta, ele é decretou bom, a ele não presta, ele não vale morte. nada, não, ele é bom, eu conheço a família, não, isso é mentiroso, isso é usurpador, isso é isso, aquilo outro. E o culto acabou numa briga. Ele foi preso, ali tinha guardas. Prenderam, arrastaram e levaram até um despenhadeiro. Eu fui nesse despenhadeiro quando ele disse, não é possível que iam fazer isso com o ser humano, porque se jogar, morre. O senhor esteve lá no despenhadeiro? Estive, E você olha e diz, morre, mas nem adianta procurar, porque vai se arrebentar todo. Porque era um crime grave, né, punido com a morte, o cara se intitular o Filho de Deus. E ele não se intitulou, ele simplesmente se revelou. Né? Ele mostrou, ele não pode negar aquilo que ele é. Ele é. Como é que ele vai negar o que ele é? Como é que Jesus ia mentir? Mas não conseguiram matar porque, por intervenção sobrenatural, ele escapou. Eu acho que até hoje aqueles guardas estão sendo cobrados e perguntando o que aconteceu que ele sumiu. Cadê esse cara? Cadê ele? Não, então, muito interessante essa passagem. Bom, quero agradecer mais uma vez, né, a todos que estão nos ouvindo aí. Espero que o podcast esteja atendendo aí às expectativas dos nossos espectadores. Mais uma vez eu agradeço aqui a rede de comunicação Nilson Fanini. Quando a gente fala de Fanini, a gente está falando do maior pregador que esse país já teve. Então, é muito bom estar aqui. Estamos em podcast. Agora vou retomar aqui com o nosso convidado de honra, que é o pastor Dr. Miranda, nosso operador do direito. Falou aqui do Supremo, do que ele imagina do Supremo. Agora, vamos falar eu queria perguntar uma coisa. O senhor acha justo que um deputado brasileiro possa ir ao estrangeiro e como fez o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e se aliar a uma nação estrangeira, se a gente pode dizer assim, para intervir, como o governo Lula diz que está sofrendo uma intervenção na nossa soberania? O que o senhor pensa disso? Olha, o que eu penso é que se eu pudesse, eu dava um grande abraço no Eduardo Bolsonaro, porque ele só foi para lá porque o Lindeberg Faria, que é um distorcido deputado, junto com, se eu não estou enganado, com Rogério Correia, pediu que fosse subtraído dele o passaporte. Então ele fez muito bem em ficar. Outra coisa, ele não foi a uma nação estrangeira qualquer, ele foi a um país amigo. E ele foi a um país que é a maior potência mundial e é o exemplo de democracia mundial. Então, ele foi para os Estados Unidos, aliados do Brasil, há mais de 200 anos. Então, não vejo nenhum problema, porque Gleisi Hoffmann foi na Al Jazeera denunciar
o Supremo denunciar a justiça Isso brasileira. quando o Lula estava preso. Exatamente. Ela Gleisi foi lá. Hoffmann era presidente do partido. Eu acho que ela não era presidente Não era nessa presidente, época, não, não. mas foi. Foi, E era todos ali. eles iam para todos os lugares. Celso Amorim, eu advoguei para a irmã do Celso Amorim. Sim. Né? E a irmã do Celso Amorim... Celso era Amorim, contra- para quem não sabe, é um grande... não sei. Fale do Celso Amorim. ele é ministro das Relações Exteriores. Ministro das Relações Pra mim Exteriores. É horrível. Né? A irmã dele tinha problema com ele, depois se aliou. Quando o Bolsonaro foi eleito, ela se aliançou a ele, de novo. Né? Mas o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro, juntamente com o neto do ex-presidente Figueiredo, não é? Ele João Batista de Figueiredo, foi Figueiredo. o último presidente militar que o- fez a transição. O Paulo Figueiredo era meu vizinho, morava pouco tempo, como o Bolsonaro também, tudo muito perto, ali na região de 300 metros quadrados, mais ou menos. Itaipava? Não, aqui na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Mano, ele tinha uma casa lá em Itaipava. Se eu não me Ele engano. morava ali no Bar Mares, Bar Mares, sim. o Paulo Figueiredo. E o Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra. Aí ao lado tem o Vivendas e no caminho vem o meu prédio. Bom, para mim eu parabenizo o Eduardo pela coragem e também tenho que reconhecer a penetração que ele tem na Casa Branca e com o Donald Trump, que para a esquerda foi um desastre a sua eleição. Eles não esperavam. E o que o Eduardo está fazendo é só mostrar o que está acontecendo no Brasil. O que Paulo Figueiredo, a Ludmila Lins Grillo, juíza, que teve que se refugiar, o Rodrigo Constantino, o Luiz Ernesto Lacombe, o Alan dos Santos e outros, eles tiveram que fugir do Brasil, como o Oswaldo Eustáquio, que ficou tetraplégico, agora está melhorando, graças a Deus, teve que fugir para a Espanha. E agora o Eduardo Talhaferro, o pessoal fala Taglia, porque escreve Taglia, mas italiano é Talhaferro. Ele está na Itália e foi pedida a prisão dele. Então, para mim, eles estão recorrendo à única forma que eles têm de banir com a injustiça que está ocorrendo aqui. Porque o que houve aqui, se fala assim, trama golpista. Primeiro, quem estuda direito, quem não estuda direito, eu analiso tudo pela ótica do direito. Quem não estuda direito não é obrigado a saber. Mas só em falar trama já derrubou. Trama não é crime. Trama é planejar, não é crime. Mas o cara está com a trama só dentro da cabeça dele. E ele eu posso estar até com a trama contigo, mas se a gente não iniciou, não há crime nisso, não existe pré-crime. Tem um filme aí que trata sobre pré-crime, né? Era até muito interessante, engraçado, que punia antes do cara fazer. Sim. Lembra? Me lembro, pré-crime. Veja que... Imaginávamos que o cara ia cometer um crime... Aí já os maquinários pegavam, o computador, ia lá e prendia o cara. Tom Cruise, se eu não me engano. É igualzinho. Estão fazendo isso agora. Mas só que o Alexandre de Moraes, que é grosseiro como juiz, ele não é juiz, ele diz o seguinte... Qual a formação do Alexandre? Ele é advogado, ele era advogado da Transcooper, que tem inclusive informações terríveis de que havia pessoas do PCC que participavam dessa empresa de ônibus, que já não existe mais. E alguns dizem que ele era advogado do PCC, eu não posso dizer isso de modo nenhum, ninguém deveria dizer ou poderia dizer. Até porque todos têm direito a advogado. Não, mesmo porque o PCC não tem CNPJ, então ninguém é advogado do PCC. Agora, da empresa, ele foi advogado, realmente. E dessa empresa, não quer dizer que todos fossem do PCC, mas que tinha gente infiltrada que fazia lavagem de direito, tem muitas evidências e provas a respeito disso. Ele foi advogado dessa empresa. Não posso dizer que ele foi advogado do PCC, de modo nenhum. Quem foi o presidente que indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo? Michel Temer. E também existem acusações muito grandes a respeito das motivações que o levaram a fazer isso. Também não vou entrar porque eu não tenho prova. Michel Temer, né? Chegou a ser preso. Então, Aliás, muitos presidentes nós tivemos aí preso. O Lula, o Michel Temer, quem mais? O Collor, Fernando Collor de Mello, muitos aí da Nova República. O Brasil é muito instável, né?
Então, o Alexandre de Moraes, para mim, ele não é um bom juiz, ele não é um bom jogador. Ele julga com fígado, com ódio. Ele toma decisão. Agora, ele sofreu, né, as sanções de uma lei terrível, que é a lei Magnitsky. Que foi um advogado que dá vontade de chorar se você souber a história dele. Sergei Magnitsky. Um dissidente russo. Todo mundo fala errado aí na televisão, né? Magnitsky. Né? Ele é um advogado russo, ele era advogado de uma empresa, uma poderosa empresa, ele descobriu fraudes do governo contra as empresas e denunciou. Então ele foi preso, deixando seus filhinhos, sua esposa, ficaram de 6 da manhã até 4, 5 da tarde na casa dele. Para o nosso ouvinte, isso é bem recente. É recente, é. O dono da empresa deixou a empresa, se tornou um ativista. Se eu não me engano, tem 2 ou uns 3 anos. Não, acho que tem mais. Tem mais. Uns 10 anos. 10 anos. Porque em 2014, se eu não estou enganado com os números, 2014, o Barack Obama criou uma lei chamada OFAC. OFAC, OFAC. É um controle financeiro, mas é jurídico. Tem que ter um processo, devido processo legal, ampla defesa, primeira instância, segunda instância, recursos, tudo. E se fosse condenado, transitado e julgado, a pessoa estava perdida. Chama-se de morte financeira. Bom, aí o próprio Barack Obama, por causa desse Sergei Magnitsky, ele criou um braço, uma alça que liga o Poder Judiciário ao presidente da República, ligou a ele próprio. E agora o Donald Trump está usando. Então, essa alça chama Lei Magnitsky. Então, essa Lei Magnitsky não foi criada pelo Trump? Não, pelo Barack Obama, pela esquerda. Que era justamente para punir aqueles que... Violadores de direitos humanos, grandes corruptos, tiranos. Porque consta que o Magnitsky, né, ele foi morto na cadeia pelo regime russo de Putin. Então, ele ficou mais ou menos 390 dias preso, numa covardia, foi transferido 20 vezes de prisões, e na última ele estava muito doente, botava ele para dormir junto à latrina. A latrina é aquele buraco que as pessoas fazem suas necessidades, com ratos, comidas estragadas, com espancamentos. E ele foi um homem que nunca recuou de defender o que era certo. Não, ele era advogado tributarista, entendia tudo de contabilidade. Ele percebeu as fraudes ocultas e denunciou. Aí o governo Putin, o sistema se voltou contra ele. Sim. E fez essa maldade. Quando ele foi tirado de casa, ele falou para os filhos, o papai vai voltar. Falou, meu amor, o seu marido vai voltar, não vai demorar muito. Ficou quase 400 dias preso. A última transferência, levaram ele para uma cadeia, amarraram ele, 2 policiais bateram tanto nele, deixaram ele machucado, mas foram chamar assistência médica. Quando chegaram, ele estava morto. Sim. A esposa dele ainda está viva. Está viva. Os filhos são novos. Os filhos são novos. São novos, E essa lei foi justamente feita para combater essa injustiça em outros países. Então, essa lei ela tem alcance mundial. Os Estados Unidos podem punir, vamos dizer assim, pessoas em qualquer lugar do mundo que cometam... Com a limitação de que eles têm que ter algum relacionamento com os interesses norte-americanos, com empresas norte-americanas. Por exemplo, o cartão de crédito, Credit Card, que tem no mundo inteiro, o Visa no mundo inteiro, o American Express Card, tem no mundo inteiro. Esse cara não usa. Uber não vai poder usar. Netflix não vai poder usar. Bancos, contas no banco. Todos os bancos têm que ter o SWIFT. No nosso caso, quase não podemos usar mais nada. O SWIFT, que te permite fazer transações internacionais em dólar, é dinamarquesa, mas é controlado pelos americanos, então perde o direito de fazer transações internacionais. Ele está morto. Então, nessa questão do cartão de crédito... Ele não tem mais. Não resta não. Eu li... Ai dos bancos brasileiros que obedecerem esse Supremo aí. Eu li que muitos juízes, a maioria deles, estavam transferindo as contas para a Caixa Econômica, justamente com medo de serem alcançados pela lei Magnitsky, né? Que é uma lei que é essa lei na qual o Alexandre de Moraes foi encaixado. Não só ele, outros membros do Supremo também. Mas tem um problema, sabe por quê? A Caixa não opera internacionalmente. Não sei, eu acho que opera.
Ele vai usar o código SWIFT, não tenham dúvida. Outra coisa, a Caixa se relaciona com os demais bancos. As sanções secundárias podem pegar esses demais bancos que se relacionarem com a Caixa. Eu acho que não tem saída para a Caixa. Bom, já que a gente está falando do sistema bancário, o que o senhor acha do Pix? Porque o Trump também reclamou do uso do... Porque o Pix, vamos dizer, é uma invenção nossa, né, brasileira. Então, gera aí trilhões. Então, o que o senhor pensa dessa... Eu confesso que eu não domino essa matéria do Sim, Pix. sim, Eu sei que o Donald Trump Ele suscitou reclamou alguma coisa. porque a gente usa... O Pix é usado... Caiu na graça do povo, né, brasileiro, e é de graça, entre aspas. A gente não paga por aquilo. Ele não vai condenar por isso. Tem alguma outra razão que eu não me aprofundei. Não. Ao que tudo indica, parece que o uso do Pix prejudica, vamos dizer assim, alguma coisa do sistema dele. Do sistema dele, tá? Algumas coisas assim. Realmente eu não tenho propriedade para falar. Então vamos mais adiante, então. Bom, nós já falamos do Supremo, já falamos aqui da Lei Magnificat, que muitos nem conheciam, não sabiam, e que tem autenticidade, né? O Trump pode usar, o presidente americano. Né? E agora eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas gostariam de saber a opinião de agora não do jurídico, vamos botar assim, mas do pastor. Vamos lá, pastor Miranda, do advogado Miranda. Uhum. O que o senhor acha dessa relação em que o pastor Silas Malafaia tem com a família Bolsonaro? Que muitas coisas a gente nem sabia. Então, acho que por uma questão estratégica, está chegando o dia do julgamento, talvez vazaram aquelas informações. Eu queria que o senhor fizesse uma análise disso, né? A influência, e o que parece que o pastor Silas Malafaia tem sobre o presidente Jair Bolsonaro, praticamente mandando, né? Tem coisas que ele manda nele, manda na família, algumas coisas assim. Aquela forma que a gente desconhecia. A gente sabe que o pastor Silas é um homem incisivo, um profundo, notável saber, mas aquela questão da forma como ele se dirigiu, que foi vazado. Fala para nós. Olha só, antes de tudo, eu devo dizer que o vazamento foi criminoso. Sim. Tanto a Polícia Federal cometeu um crime, como o ministro Alexandre de Moraes cometeu mais um crime. Ele já cometeu muitos, além de ter destruído o direito. Ele inventou figuras inimagináveis. Por exemplo, esse podcast pode ser chamado a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Tomara que não. Porque se ele assistir lá, ele diz que eu cometi o que eu estou falando dentro da sede do Supremo Tribunal Federal. Então, ele criou a figura da onipresença. Nós somos onipresentes. Porque na realidade, o podcast é opinião pessoal. Não, mas ele não quer saber disso. E não existe isso. Né? Então, ele cometeu crime também ao divulgar trechos de mensagens particulares que não tem nada a ver com o assunto, com o caso. Né? A primeira coisa é essa. Em segundo lugar, eu quero falar sobre esse domínio hipotético do Silas Malafaia em relação ao Bolsonaro e sua família. Não acredito nisso. Ele é incisivo, ele fala assim com todo mundo. Ele é desse jeito, ele tem falado, é meu jeito, é o jeito dele. Eu não concordo com o jeito dele, muitas coisas. Eu não concordo com os palavrões que ele falou a Jesus, e quem segue a Jesus não deveria usar aquilo ali, a forma com que ele usou. Mas o conteúdo que ele usa é irretocável. Ele é um profundo conhecedor da legislação, da Constituição Federal e das leis. Ele fundamenta o que ele fala. Então, ele é coercitivo pelo conhecimento e pelo sua idiosincrasia, sua maneira de ser e se manifestar. Então, eu não usaria aquelas palavras, mas não creio que ele tenha esse domínio, mesmo porque o Jair Bolsonaro também tem uma personalidade forte. Eu duvido que Bolsonaro seja essa espécie de que, tipo, Maria vai com as outras, e que eu vou seguir o que o Silas Malafaia falou. Ele discute, deve ser uma discussão, muitas discussões bem esquentadas entre eles. Bem acaloradas, né? O Eduardo Bolsonaro também, o Flávio é mais calmo, né? O filho dele, o mais novo, o Jair, que é vereador lá em Camboriú. Como é? Camboriú? Não, uma cidade dessa aí. Santa Catarina, lá. Eu sei o nome, agora me fugiu.
ele foi aluno do meu filho durante uns 3 ou 4 anos ali no colégio, ali na Barra da Tijuca, no PH. Ele foi aluno do meu filho, então eu conheço muito bem ele. Ele é calmo, bem calmo. Bom, eu quero dizer o seguinte, Eduardo e o pai, o Jair, têm temperamentos muito fortes, mais fortes do que os outros. E duvido que o Silas Malafaia comande como a mídia está querendo. A mídia quer dividir. A mídia quer colocar o Silas Malafaia contra o Eduardo Bolsonaro, dividir a direita, e eles até foram bem sábios em abafar isso e acabar com isso. Eles podem ter divergência. Igual num jogo de futebol, um jogador grita com o outro, e você errou, mas são amigos, estão ali, estão jogando o mesmo time. Não tenho a menor dúvida. Eu não acredito que haja esse domínio. Agora, você acha que o membro da Assembleia, o membro ele pode ter ficado um pouco chocado, ou ele já está... Acho que sim. De ver um pastor que é uma grande... Não se espera isso de um pastor. Uma grande liderança. Não se espera isso de um pastor. Ele é temperamental, ele é um homem. Mas não se espera isso. Dá a impressão de que em off, que nos bastidores, ele age dessa maneira. E pode ter arriado o nível, padrão espiritual, porque muitas pessoas vão dizer, se o pastor fala assim, eu também vou falar, não tem problema. Posso, né? É uma liberdade total para uma coisa que não é boa. Acho que o Silas errou e deve ser um padrão dele, não deve ter inventado, ele não falou aquilo só ali naquele momento. É um padrão dos bastidores, isso na minha opinião, é reprovável, ainda que este tema nada tem a ver com julgamentos. Sim. Nada a ver. E o Alexandre de Moraes divulgou para desmoralizá-lo. Isso foi uma estratégia justamente para... Uma estratégia iníqua, maligna, porque nada tem a ver e divulgou uma coisa que não era para divulgar. Então ele cometeu o crime. Que Alexandre de Moraes. inclusive consta que o Jair Bolsonaro, ele apagou. Quer dizer, aquilo ali é conversas, vamos dizer assim, conversas corriqueiras, né? E talvez, né? E aquilo foi divulgado para a imprensa. Agora, esgotou esse assunto? Eu ia te fazer mais uma pergunta. Não, o Silas, eu aprovo o seu conteúdo, a forma, tenho restrições, mas a forma não está em jogo. Sim. O conteúdo dele está em jogo e ele aponta os crimes cometidos por Alexandre de Moraes, que são muitos. Aberrações que o Alexandre de Moraes cometeu, eu posso citar uma ridícula que um aluno de direito já vai rir dele, quando ele expediu um mandado de prisão em flagrante contra Daniel Silveira. Não existe mandado de prisão em flagrante. Flagrante é flagrante, prende sem mandado. Então, se tem mandado, não é mais flagrante. Então, ele é absurdo. Ele também cometeu... Ali não se tratava de um crime continuado para que ou foi forçação de barra? Dele, o crime que ele quer, ele se torna eterno. Se você publicou nas redes sociais, nunca prescreve, segundo ele, é outra aberração. É o flagrante eterno, é um outro desvio, destruição do direito. Esse camarada, ele faz citação por e-mail. Ele fez citação pela rede X, que era o Twitter. Ele fez citação, ele acha que fez citação. Ele deu ordens por e-mail para que a justiça, para que lá nos Estados Unidos as big techs informassem dados de seus clientes, inclusive com nacionalidade norte-americana. Ele determinou o bloqueio não de um conteúdo, ele não fazia isso, não era um conteúdo, ele bloqueava o perfil inteiro. Isso é ilegal, vai contra o marco da internet, que eles agora destruíram, mutilaram. Então, o que este homem faz é um desserviço. Ele saindo desse órgão que dizem que é o Poder Judiciário, e não é, o Poder Judiciário critica a atitude deles, desse órgão político chamado Suprema Corte, tem que limpar todo o trajeto que esse camarada destruiu. Ele destruiu os princípios basilares do direito, tem que ser corrigido. Coitados dos professores, os professores de direito penal e do direito ao processo penal e do direito constitucional. Coitado dos professores. Hoje eu conversei com um aluno que estava aqui, do segundo semestre do curso de Direito, disse, como é que estão os professores? Ele disse, o professor ensina, e aí os alunos tudo dizem, não, mas não é assim. Ele disse, esquece tudo que está fazendo. O Supremo, esquece, apaga, não. Vocês têm que aprender o que é correto. Ou seja, o que o Supremo está fazendo é tudo incorreto e vai contra o direito.
Quer dizer, não é uma súmula que o Supremo possa fazer e a partir daquele momento tem que seguir o que eles querem, não. Pelo menos para estudo, não. Não, né? Agora está obrigando a fazer, coitado, juiz de primeira instância, desembargador. Ainda bem, graças a Deus, que 97% dos processos são decididos na segunda instância. Não chega Graças a Deus não chega nem ao Superior Tribunal de Justiça, um filtro pesado, forte para que não vá, só 3% vão, e menos ainda para o Supremo Tribunal Federal. Só que aqueles partidos políticos pequenos que perdem todas as votações, eles vão, ajuizam uma ação direta no Supremo Tribunal. Isso é um absurdo. E caberia ao Supremo dizer, essa matéria intercorporis, é de vocês que decidem. Mas o Supremo tem sido um péssimo exemplo. Ele tem sido chamado para decidir tudo. Tudo, e ele está legislando. Isso é roubo de função. Mas também não há um vício, vamos botar assim, do nosso Congresso, dos parlamentares, que quando eles perdem lá dentro, eles recorrem ao Supremo. A gente sabe quem faz isso. Esse Randolfo Rodrigues. É esse camarada que faz muito, é Lidberg Faria. É tudo esquerda. É a esquerda que faz isso. É o então, PSOL, então, PT, PCdoB, esse eles pessoal que faz numa isso. votação ali, eles são minoria. Aí vão e fazem isso. Vão pro Recorre ao Supremo. E o Supremo acata. O erro do Supremo é acatar. Quer ver uma coisa? Quando a Dilma Rousseff foi impedida em impeachment, ali, quem julgou o impedimento? Primeiro entra na Câmara dos Deputados. Passou, vai para o Senado. O Senado vai e julga. Aí, julgando, o presidente da Suprema Corte, do STF, é que preside o Congresso, todo, que é a união das duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, para o julgamento. Então, foi feito o julgamento por maioria absoluta, foi votado, foi deliberado pela cassação, pelo impeachment. O artigo 52 da Constituição Federal diz que cabe ao Senado fazer isso. No inciso primeiro diz que cabe julgar o presidente, o vice-presidente, etc. O parágrafo único diz que quem for impedido é impedido com a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. Impedimento ou seja, café com leite. Eu chego num bistrô, num bar, num restaurante e digo, me dá uma média de café com leite. Eles trazem a média com café com leite. Eu disse, olha aqui, ó. Eu não quero leite. Quero só a média. Eu só quero café. Média de café. Não, mas o senhor falou que era café com leite. Eu falei que é café com leite, mas é sem leite. Aí alguém diz, mas que exemplo idiota. Mas esse exemplo idiota foi o que ele aplicou lá. É impeachment com suspensão dos direitos. E a Cátia Abreu votou para que não houvesse a suspensão. E o presidente Ricardo Lewandowski, presidente do STF da época, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, simplesmente acatou e agora culpa. É tão irresponsável que ele agora culpa o Senado. Foi o Senado que fez. Rapaz, eu já presidi mais de 1000 assembleias. Eu, como presidente das assembleias, sou obrigado a dizer, não cabe essa proposta. Por isso. Acabou o assunto. Ele não, é tudo combinado, aquilo é combinação de bastidores, é combinação de fora, né? Simplesmente tudo combinadinho, ela faz uma proposta e o camarada aceita e vota e quebra a Constituição. Nesse dia que ele estuprou a Constituição, abriu-se uma porteira para muitas destruição de artigos da Constituição, muitos deles foram destroçados completamente por essa Suprema Corte que deveria proteger. Nós estamos falando da Constituição de 1988, que é considerada a Constituição cidadã. Para defender o cidadão. Para defender o cidadão, né? E em muitos casos não tem defendido, né? Porque... Agora, deixa eu entrar num outro tema aqui. Vamos por hipótese. Imaginando-se que o presidente Jair Bolsonaro seja condenado e preso. Já hoje ele já não pode participar da eleição, porque ele teve os direitos políticos cassados, né? Quem seria esse representante da direita? Haveria uma eleição? Porque fala-se no Tarcísio, mas temos alguns candidatos que querem, eles vivem lá,
tentando puxar o voto da família Bolsonaro e quase dos bolsonaristas, dos eleitores de Bolsonaro. Então a gente tem aí o Tarcísio, a gente tem o governador de Goiás, Geraldo Caiado. Ronaldo Caiado, né? Tem uma pessoa que eu até tenho uma certa admiração por ele, o Tarcísio. E o que acontece? Só que eu observei que o Eduardo, ele rechaça as candidaturas, como rechaçou a do Tarcísio. Passou a dizer disse que o Tarcísio era traidor e tal. Isso seria alguma estratégia para que uma eleição na qual o Jair Bolsonaro não participe, ela acabe não tendo reconhecimento pelo governo americano? O que o senhor pensa disso? É uma situação bem complexa, né? Nós temos aqui, desses que você falou, o político de verdade aqui é o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. É um homem experiente. Algumas posturas, por exemplo, ele foi agora a comemoração do aniversário da mulher do Gilmar Mendes, uma coisa mais ou menos essa. E muitas críticas a respeito disso. É muito difícil eu criticar estando de fora, né? Porque disse que o Gilmar Mendes estava se aproximando do Jair Bolsonaro para fazer um acordo que está irritando tremendamente Alexandre de Moraes. Isso é intriga que dizem ali. Eu não estou lá dentro, então não sei. A gente não sabe, né? Mas dizem que o Gilmar Mendes estava querendo se entender, até para evitar que seja aplicada contra ele a sanção da lei Magnitsky. Hoje o Gilmar Mendes é o mais antigo, é o decano da corte, né? É o decano. Ele tem bom conhecimento, ele é conhecedor do direito. Agora, o Caiado foi lá. A política é a arte do entendimento. Sim. A gente não pode conviver durante muito tempo com um país dividido. Jesus disse que reino dividido não subsiste, ele enfraquece. Se tem uma família dividida, ela está fraca. O Brasil está enfraquecido. O Brasil hoje é uma piada mundial, uma vergonha mundial. E por causa da divisão, essa divisão de eles e nós, de brancos e pretos, de homens e gays, de mulher e homem, marido, e ricos e pobres, isso é uma tragédia. Karl Marx, ele foi um camarada muito inteligente, mas um péssimo marido, na minha opinião, um péssimo pai. Morreram vários filhos de inanição por causa de suas irresponsabilidades. Era um judeu irresponsável, inteligente, mas que cometeu um grave erro. Melhor teria sido se ele nunca tivesse nascido outros pensavam mais ou menos igual na época, né? Mas bom seria se ele nunca tivesse nascido. Por quê? Ele criou a figura da luta de classes não como um meio, mas como um fim. Aí está o erro. Como meio, até conquistou muitas coisas. Isso é bom. A luta, a exploração contra a exploração. Mas não pode ser um fim em si mesmo, porque a guerra nunca vai acabar. A luta de classes para alcançar alguma coisa, alcançou, pacifica. Depois, olha, queremos isso, já vai ser respeitado, porque sabe que age. Nós queremos fazer isso, está injusto. Existe um prumo. Ser empresário no Brasil é muito difícil, mas é criticado. É só o cara prosperar, ele é criticado. Enquanto que é muito difícil ser empresário e ser vencedor, né? Então, o Karl Marx, para mim, é um mal para a sociedade, dividiu e desgraçou o mundo, a verdade é essa, né? Então, essa divisão, né, se entrar, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que ele mesmo sonhou, vai ser a divisão. Se entrar o Jair Bolsonaro, que eu acho que é justo, porque os crimes que ele cometeu foi ter se reunido com embaixadores e ter ido ao palanque com Silas Malafaia. Então não tem crime nenhum. Roubar dinheiro, roubar Petrobras, pagar mensalão para votar a seu favor, fazer pedalada fiscal, roubar velhinhos, né? Isso tudo pode, isso não é crime, isso é um crime bobo, banal. Agora, se reunir com embaixadores é um crime grave, a ponto de tirá-lo da corrida eleitoral. Ou subir num palanque no 7 de setembro. Isso é ridículo, ridículo. Então ele deveria participar, Jair Bolsonaro deveria participar. Trama golpista é uma falcatrua, é uma ficção. Diz que ele queria abolir o Estado democrático de direito, com violência. Que armas tinha ali? A Força Militar estavam ali, um bando de pessoas despreparadas,
Né? Eu até li que haviam pessoas ali, daquele do povo, que estavam aguardando os ETs para ajudá-los. Para ver o nível das pessoas. Tinha vendedor de cachorro-quente, foi preso. Tinha doido lá, tinha gente de todo tipo, né? Assim, Aquilo ali foi uma arapuca. Sim. Como a gente já falou no início, uma grande arapuca que o povo caiu e cai sempre. É o efeito manada. Vamos todos nós, olha, bota o megafone lá, chama, diz, tá aberto. Porque não é vamos difícil, lá. né? É muito fácil fazer isso. Isso foi preparado. O Lula fugiu para São Paulo. O Flávio Dino ficou assistindo da janela e destruiu as câmeras, que segundo o Talhaferro, ele tem todas as cópias, porque ele não destruiu, ainda que o Alexandre pensasse que ele tivesse destruído. Bom, a gente aqui está abordando os temas aí em geral. Então, na sua opinião, sem o Jair Bolsonaro, haverá eleições? Vai ser muito difícil, os Estados Unidos vai pegar, porque se o Bolsonaro for condenado, vai vir lei Magnitsky para muitos deles, inclusive para aquele procurador-geral da República, que é péssimo, aquele tal de Paulo Gonet. Aí eu volto naquele versículo que a gente falou. Quando o mau governo, vamos botar assim, o povo sofre. Geme. Geme. Essa lei Magnitsky, ela pegou em cheio o povo também, porque tem muito desemprego, as pessoas que dependiam, né, das exportações. Eu estava lendo que se isso vier de verdade, né, que já veio, aí foi a sanção da taxa, né? A taxa de 50%. 50% em cima. Elas são separado da lei Magnitsky. É separado. Eu poderia ter a lei Magnitsky e não ter essas sanções. Mas como o presidente Lula tem feito e procedido de uma maneira ridícula, muitas vezes, comendo jabuticaba e oferecendo, dizendo para ele comer, plantando uva e dizendo que ele planta alimento e o outro planta ódio. É isso que ele está dizendo, eu planto alimento e não ódio, ou seja, está dizendo que o outro planta ódio. Mas que recebeu navios do Irã aqui no Rio de Janeiro, que recebeu um avião sancionado aqui no aeroporto de Brasília, que diz que vai trocar a moeda, o dólar, e colocar uma moeda dos brinques, e que a China e a Índia abandonou ele logo de cara. Né? É um cara que não sabe negociar, um cara que é como se fosse uma galinha lutando contra uma águia. Falta de inteligência, parece que quer isso. Agora o Trump manda destroyers, vários aqui estão na costa da Venezuela, porque com o título, ou com o desejo, ou o programa de combater o narcotráfico. O Brasil é um país de narcotráfico também. Não, ele é o narcotráfico, é um país... E outra coisa, o Brasil está totalmente aliançado ao eixo do mal. Os amigos do Brasil hoje, desse governo aí, é Nicarágua, é Cuba, é Venezuela, é Irã, é o Hamas, que não é país, é uma organização terrorista que ele não reconhece, é o Hezbollah. É só esses países. O vice-presidente Alckmin foi à posse lá no Irã de gente ligada a Hamas, ao Hezbollah. É porque a gente sabe que o Hezbollah, o Hamas, aquele outro grupo, esses grupos são, vamos dizer assim, o braço armado pelo Irã, né? Pelo Irã. Pelo Irã. E o Irã está enfraquecido agora. E a gente sabe que por trás disso existe a China. Que é um grande parceiro do... Mas é política, é mais política. É geopolítica, vamos dizer assim. Mas a China também é a maior parceira do Brasil. Você não pode negar isso, né? Não, sem dúvida não. A China está com muitos problemas, tá? Problemas, precisa vender muito e já não está mais vendendo como vendia. Mas é um grande país que desenvolveu grandemente, os parques industriais lá são infinitos, coisas assustadoras. Você, para ir para lá, tem que ir com gente que entende, porque senão você não vai conseguir nada, porque é tão grande, tudo é tão grande, tão imenso. E o Brasil hoje se apoia, mas isso não significa dizer que o Brasil tem que ser vendido para a China. Sim. Né? E é o que está acontecendo. Né? O presidente Lula, simpático, a mulher dele foi para lá dizendo que queria que a China viesse aqui ensinar a controlar as redes sociais. Veja você. Pastor, mas olhando nessa ótica,
Esse tarifaço de 50%, isso que o governo Trump sanciona no Brasil, e a gente sabe que na balança comercial os americanos levam ampla vantagem sobre nós, né? Isso aí tem a política, né, que tá regendo essa coisa aí, né? Então, quando ele faz isso, ele não empurra o Brasil para o lado da China, para o lado olha só, de buscar mercados assim. Olha como é que o problema é grave demais. É difícil. A né? OTAN quer punir o Brasil. A Europa quer punir o Brasil. E se o Brasil for punido pela OTAN, porque está comprando muito óleo, petróleo, né, da Rússia, aí... Já puniu a Índia por isso. E o Brasil, a ameaça é de que vai punir com sobretaxa de 100%. E se o Brasil aumentar aqui, ele vai botar sempre 100% a mais do que o Brasil botar. Se fizer isso, quebra o Brasil. Não precisa. Agora, parece que o Lula quer isso. Porque a Venezuela muito é punida. E acabou. Porque a gente observa que o Lula estava muito caindo nas pesquisas. O governo dele estava... E ele reacendeu com essa história não me impressiona essa ascensão dele. Isso aí é coisa momentânea, daqui a pouco o povo vai ver a dor que é. Porque, é claro que há prejuízo. Exportadores estão... Puxou o nacionalismo? Não, porque... Isso para mim é momentâneo. Ele é um péssimo governante, né? Abandonou o país está muito mal gerido. A gente observa que o PT já está há muito tempo aí, né? Segundo mandato do Lula, né? 8 anos, teve mais a Dilma. Por isso que a Suprema Corte está envenenada desse jeito, porque esse sistema não foi feito para alternância de poder. Sim. Mas não podemos ser ingênuos, um constituinte ser ingênuo de não prever uma hipótese dessa, de uma duração maior do que o ideal de um mesmo lado, seja de direita ou esquerda, que vai povoar a Suprema Corte. Tem que mudar esse desenho. Tem que ser eleito, tem que ter tempo, 10 anos, 5 anos. Miranda, você não acha que é nocivo, vendo a sua visão, a nossa visão, esse negócio de reeleição? Porque me parece que está tramitando no Congresso algo como o presidente o cargo executivo, o governador, o cara teria 6 anos de mandato e acabou. E ele ia resolver outra situação. Eu vi 5 anos, passar de 4 para 5. 5 anos. Veja... Você acha que isso aí seria uma solução? A Constituição foi feita pensando na não reeleição, como era. Sim. Foi Fernando Henrique Cardoso, que tem acusações seríssimas de que ele tenha comprado o Congresso. Ele conseguiu que passasse uma lei para que permitisse a reeleição. A reeleição, ela não se harmoniza com a Constituição. A Constituição não foi feita para ter reeleição. Se não tem reeleição, a configuração da Suprema Corte seria diferente, porque haveria alternância de poder. O que não acontece. Não acontece. Hoje. E mesmo que não fosse alternância de poder, não seria o amigo desse rei aqui. Teria amigo desse. Sim. E alternar o poder, direita, esquerda, centro. E aí compõe ali uma coisa equilibrada. Quando a gente pensa no que você está falando, quando a gente pensa na alternância de poder, a gente olha para a esquerda, não tem ninguém. Só tem quem? O Lula. Quem a esquerda poderia colocar para ser para ser presidente desse país? Não teria. O único que teria condição de ganhar, por exemplo, do Jair Bolsonaro seria o Lula. E quando a gente olha para a direita, da mesma forma a direita não conseguiu ter. A gente tem até bons nomes, né? Como o governador Caiado, como Tarcísio de Freitas, mas acho que ele é muito novo ainda. E aparece o Zema de governador de Minas Gerais, aparece até o governador do Rio Grande do Sul, né? Aquele médico lá. Mas a gente não vê uma liderança forte que diga assim, esse pode substituir o Bolsonaro, esse pode ganhar do Lula. Né? Se não for o Bolsonaro, quem vai ser?
Se não for o Bolsonaro, vai ter que ser esses nomes aí, Ronaldo Caiado, Tarcísio. Eu acho que não vejo outro. Não tem outro. Você acha que o Zema, eu acho que ainda é pouco conhecido. Talvez o Tarcísio. Você acha que o Tarcísio seria? O Tarcísio é governador de São Paulo, já tem essa bagagem, né? Existe uma grande gama de apoio, mas existe também de crítica. Inclusive, os Estados Unidos estão de olho nele. Estão de olho nele, por causa da ação da polícia. O Eduardo já deu-lhe uma ceifada muito grande nele. Disse que por quê? Porque começou com o Carlos, né? O Carlos Bolsonaro, que ofendeu e o Eduardo entrou, né? Dizendo os governadores que não estão se manifestando. É um cargo, eu acho o seguinte, o político ele tem que saber a hora de calar e de falar. E de ser veemente e de ser tranquilo. Ele deve se relacionar com todos, mas... A política é isso. Mas hoje a coisa foi tão dilacerada de um lado e para o outro, esquerda e direita... O país está dividido. Que aquele que quiser harmonizar, ele é mal interpretado pelos dois lados. Pelos dois lados. Tipo, estamos na guerra. Isso é o fla-flu mesmo da guerra. Não tem conciliação, não. Você acha que... É o tudo ou nada, né? Será que essa direita, essa esquerda, como a gente vê nos países, ele não poderia se unir pelo país? Isso foi tão fracionado que parece que não tem mais volta, né? E olha que a política quando a gente vê o Alckmin, vice do Lula, o Alckmin era de direita, criticava o Lula e disse que ele queria voltar à cena do crime. Que o Lula queria voltar à cena. Sim. Foi e levou ele, foi junto. Então, será que não haveria uma possibilidade, por exemplo, uma grande liderança como Jair Bolsonaro, que detém a maior bancada, pouca gente sabe aí, que a maior bancada do Senado é do partido do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu digo presidente porque esse cargo ele nunca vai tirar dele, como o presidente Lula, que isso aí né? Então, mas para que as pessoas entendam, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem muita força, porque ele tem um Senado, ele tem uma bancada gigante, né? Deputados federais, que é do PL. Então, eu não sei, talvez se eles pudessem sentar à mesa e conversar, não tem mais espaço para isso. Professor Josué, olha só, você acha que o Bolsonaro tem capacidade, tem estômago, tem espírito para essa conciliação? Não tem. E o Lula, ele tem essa capacidade, esse espírito de conciliação? Não. Talvez um pouquinho mais, que é mais malandro. Não, porque é o que eu vou dizer. O Lula, ele é mais político, né? Mais. Pô, não seria interessante, assim, sei lá, o Lula ligar para o Bolsonaro e dizer, Bolsonaro, vamos sentar e tomar um café? Seria o ideal para bem do país. Porque o país precisa disso. Seria o ideal para o bem do país. Mas eu acho que hoje isso não vai acontecer, não, em hipótese alguma. Mas eu acho que mais para frente é aquela tese, antítese e síntese. Nós estamos na antítese. Tinha só a tese, era a esquerda com PSDB, o PT, PSDB, que fingia que era uma oposição ou outra, tudo mentira. Agora vem a antítese, que foi o Bolsonaro, foi um fenômeno que surgiu, é um fenômeno. E vai ter que vir a síntese. A síntese é exatamente isso, a junção, porque é óbvio que, esquecendo as pessoas, mas olhando o lado da direita e o lado da esquerda, existem coisas boas do lado da direita e existem coisas boas do lado da esquerda. Por que não sentarmos e tentar aproveitar, ver o que é viável, o que é possível, o que é de equilíbrio, o que é de prumo, o que não destrói o Brasil, o que não destrói as pessoas, as sociedades, o que não massacra, mas também o que não inviabiliza. Porque não adianta eu beneficiar todo mundo com dinheiro do governo e inviabilizar e o país afundar. Sim. Não adianta. As chamadas bolsas disso. Não adianta. Agora, se eu faço uma ideia, vamos dar estudo, preparo a todo mundo, vamos espalhar as fábricas, vamos incentivar para que elas vá para os lugares que não têm emprego, vamos dar incentivo, vamos estudar, preparar essa gente. Eu acho que tem os dois viés, os dois lados, tem coisas boas que poderiam ser trazidas.
Eu acho que é hora de fazer isso. É porque senão, o país já está cansado, né? está cansado O e povo dividido. O reino dividido não subsiste. Aquelas pessoas que estão... o que você achou dessa condenação? Foi pesado? Ou foi na visão da esquerda, na visão do governo atual que está no poder, foi pedagógico? O Alexandre de Moraes condenar o cara a 17 anos. O que você me diz como operador de direito? Aí nós entramos na questão da anistia. Sim. O Barroso recentemente disse, vamos condenar e depois o Congresso decide sobre a anistia e pronto, fica tudo calmo. Pôncio Pilatos? É Pôncio Pilatos e horrível. Na minha opinião, anistia é um remédio paliativo provisório por falta de outro. Porque desde o dia 9 de janeiro de 2022... E eu tenho falado que foi uma arapuca, foi um golpe, foi uma estratégia da esquerda para atrair a direita, para punir. E quando começaram as prisões e os julgamentos e os processos, eu disse, todos esses processos serão, a registro que eu estou dizendo, todos serão anulados, não é anistia, não. Anistia é um remédio que você reconhece que você cometeu o delito e é perdoado. A anulação é que não existiu aquilo. Serão anulados. Mas, segundo, todas as vítimas dessas crueldades do Alexandre de Moraes vão ajuizar ação indenizatória contra o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro será condenado a pagar. 3. Muitos dos que foram presos e condenados, muitos se tornarão figuras públicas, aqueles que têm capacidade para isso, e se tornarão políticos, e se tornarão grandes. Talvez desse grupo ainda saia um presidente da República no futuro. Sim. Escreve o que eu estou dizendo, eu estou profetizando pelo caminho jurídico da lógica daquilo que deve ser, porque essas condenações de 14 anos, aquela que botou o batom lá, aquela mulher que botou, é ridículo. Quem falou perdeu o mané, não a mola, foi Barroso. Deviam botar faixas no Brasil inteiro, dizendo, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o mané, não a mola. E aí a moça que colocou lá, com filhinhos pequenininhos, o covarde prendeu ela. Sim. É covardia. Deus está vendo isso. Então, como disse Martin Luther King, né? Vamos falar o que disse isso, né? Ele diz assim, olha, o pessoal diz assim, o que mais me impressiona... O grande pastor Martin Luther King. Não é a perversidade dos maus, mas ele disse assim, olha, perdoe meu inglês. The silence of the good people is more dangerous than the brutality of the bad people. O que ele está dizendo? The silence of the good people, o silêncio das pessoas boas, is more dangerous than the brutality, é mais perigoso do que a brutalidade of the bad people, do que os perversos, do que os maus. Então, o silêncio dos bons é mais perigoso, é mais danoso do que a brutalidade, do que a perversidade do mal, do injusto. Então, a igreja não é um palanque político. Eu não deixo político falar no púlpito. Mas também não era um tema que eu ia te perguntar agora. Sim. Sobre essa utilização da fé da igreja. Não, eu sou contra. Mas também não é um lugar de covarde e de silêncio. De silêncio, de acomodação, de ver a injustiça e se calar. Eu vejo que os homens de Deus, Davi foi político, Abraão foi político, Salomão foi político, foi rei. Os reis de Israel tinham justos e injustos. João Batista foi morto porque condenou uma atitude de político. Paulo conversou com governadores. Jesus era político. Jesus conversou com autoridades. Então, eles nunca fingiram que não existia a iniquidade, a injustiça cometendo, e eu caladinho só no lado espiritual quando eu estou na terra. Quando ele expulsou os vendilhões do templo, Jesus, naquela atitude. Uma atitude de consciência, ele sabe quem é ele. Né? Ele não aguentou, né? Viu? Bateu nos camaradas, derrubou, soltou os pássaros, os pombos, os animais, o dinheiro, jogou dinheiro para tudo. Não. Foi por causa daquilo ali, segundo a maioria dos evangelhos, João coloca isso no início do ministério dele, os demais no final. Na minha opinião, aquilo ali foi o ponto culminante para que ele fosse condenado logo.
Perfeito, perfeito. Agora tem uma coisa que a gente falou no início sobre a salvação dos judeus, lembra? Sim, sim, sim. Olha o que diz Atos capítulo 11, verso 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. É interessante isso, muito interessante. Isso aqui está no Novo Testamento, Romanos capítulo 11. Olha só o que diz: assim, pois, também agora, isso é o verso 5, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha o que está dizendo a Bíblia. É porque Elias reclamou contra Israel, e Deus falou: não, Elias, tem 7 mil remanescentes que não se curvaram a Baal. Agora o que ele diz? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, aí é Paulo que está falando, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eleição da graça, eleitos a graça. A graça nos dá a salvação sem merecermos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém será salvo, presta atenção nisso, todo o Brasil. Ninguém será eleito por merecer, pelas obras. Mas agora, no Apocalipse capítulo 20, nós vimos a segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição teria acontecido 1000 anos antes. Agora tem a segunda ressurreição, que todos os mortos virão a julgamento. Quem vai julgar? Jesus, o Rei dos Reis, soberano Reis da terra. Com quem? Com aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, que são os eleitos. Esses, junto com Jesus, que terão governado sobre a terra, agora vão julgar todos os mortos de todos os tempos. E a Bíblia fala que aparecem livros onde se registra as obras de cada um. Então agora o julgamento é pelas obras. Agora é obra. Vai ter aí os teólogos apressados dizem: esse julgamento aí é só para dizer para eles a razão deles estarem perdidos. Ora, já dizem que a pessoa morre e vai para o inferno. Então ela está no inferno 2, 3 mil anos, agora vai ser julgado para dizer por que ela está lá. Então, mas depois de sofrer 3 mil anos, não tem cabimento. Não tem sentido. Na minha opinião, esse julgamento pelas obras vai ter perdidos e salvos. Tanto é que tem um livro da vida. E foram lançados no lago de enxofre todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, que foram julgados de acordo com as suas obras. Então, esses que são julgados segundo as suas obras, não ressuscitaram na primeira ressurreição, não foram eleitos pela graça, e também os que viveram durante o milênio, que viveram e morreram, e depois saíram para fazer guerra e milhões de intervenção dos céus e mata todo mundo, esses vão ser julgados de acordo com as suas obras, condenados ou absolvidos. Claro que vai ter absolvido. Tanto é que Jesus disse que aqueles que sem lei pecaram sem lei serão julgados. Diz também, haverá mais tolerância para os de Sodoma e Gomorra do que para os de Cafarnaum. Ou seja, tem níveis de julgamento. São os livros das obras. Sim. Então, a eleição é pela graça. Aqui está dizendo que assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça em Israel. Tem gente lá que tem Jesus no coração. Eu quero só terminar esse ponto e dizer o seguinte, que um pastor argentino estava lá no Muro das Lamentações. Quem foi lá sabe que é um espaço amplo, separado homens e mulheres. Né? De um lado ficam as mulheres, do outro ficam os homens. E tinha uma comemoração com os ortodoxos. Então estava lotado, aqueles tudo vestido de preto. O judeu ortodoxo é aquele mais rígido. Aí eles oram segurando o AR-15, o fuzil. E parece que não pode gravar. E esse pastor argentino estava gravando, aí saiu um camarada e disse: você está gravando, você não pode gravar. Olha só, quero dizer para vocês o seguinte, hoje foi no meio, quando estava ataques lá... Isso ortodoxo falando para o pastor cristão. E quando o Hezbollah estava ameaçando, que disseram que o Hezbollah tinha uma capacidade muito maior do que o Hamas, que ia destruir Israel, todo mundo destrói Israel, mas nunca consegue. Todos querem. E aí diz assim, Deus é injusto porque maltrata os outros povos. Esses povos têm deuses, por que eles não levantam lá os deuses dele? Por que o Deus dele não se levanta e enfrenta o Deus de Israel? Não consegue. Bom, aí o que acontece? Ele
ele disse, nós estamos sendo perseguidos agora, mas se vocês não tomarem jeito, vocês cristãos, não buscarem ao Deus de verdade, se vocês não orarem, se vocês não serem mais fiéis ao Senhor e abandonarem o pecado, daqui a pouco vão perseguir a vocês. Aí disse que o pastor ficou meio constrangido, porque ouvia o homem falando e outros ouvindo. Aí ele disse, mas o senhor está reconhecendo os cristãos? Sim, os cristãos, porque Jesus já veio. E vocês seguem a Jesus, que é o Messias. Ele diz, mas peraí, o senhor está falando isso? O teu amigo vai ouvir, teus amigos vão ouvir, vão te punir. Ele disse, olha só, deixa eu te falar, está vendo essa multidão aqui? Muitos aqui já sabem que Jesus é o Messias, que o Messias já veio, que o Messias, muitos aqui reconhecem Jesus como o Messias, muitos aqui. Eu não estava lá para dizer, olha, eu assino embaixo que é isso, mas ele declara e eu fico impressionado. Né? Impressionante, né? Bom, mas está de acordo com o que está dito aqui. Perfeito. Infelizmente, não infelizmente, né? Mas estamos chegando ao final desse podcast aí, a galera. Muito obrigado aí por todos nos ouvirem. Então, assim, eu queria que o pastor, doutor, que ficou muita coisa ainda para ser dita, mas que eu já deixo o convite para uma próxima, né, para um próximo podcast, convido os nossos amigos aí que estão ouvindo, que o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer a audiência, agradecer a Rede Nilson Fanini, né, reconhecer o ministério em memória, né, do pastor Nilson Fanini. Sim. Dizem que eu imito o pastor Nilson Fanini, talvez fale algumas coisas parecidas mesmo. Aí eu digo, realmente eu imito dele. Bom batista. Ele é batista, eu sou batista. Ele é pastor, eu sou pastor. Ele estudou na UF, eu estudei na UF. Inclusive, alguns professores dele foram meus professores também. Ele usava a Ponte Rio-Niterói, também usava a Ponte Rio-Niterói. Era um homem admirável? Não, aí não. Ele tem 2 filhos homens, o Otto e o Roberto, e uma filha, a quem mandamos um abraço. A todos eles. Eu também tenho 2 filhos homens, o Bruno e o Bernardo, e a filha caçula, Laila. Então, também nisso imitei ele. Ele tem 2 filhos homens e uma menina, igual a mim. E fomos advogados. Eu também fui advogado dele. Ele era advogado? Né? Eu fui advogado dele. Ele não exercia, eu fui advogado dele, como da família. Né? Tive o privilégio de conviver com ele pelo menos nos últimos 2, 3 anos da sua vida, né? E ajudá-lo em muitos assuntos, né, jurídicos. Né? Minhas considerações finais é agradecer a todo o público e nutrir a expectativa de que o nosso debate aqui, a nossa conversa, esse podcast, tenha ajudado ao povo a compreender, porque eu realmente sou uma pessoa muito sem tempo, porque como advogado, não sei quantas centenas, milhares de clientes, eu não tenho tempo para nada, eu gostaria de me apresentar mais, falar mais. Agora parece que vai vir um convite para eu falar numa audiência pública na Câmara Municipal de Duque de Caxias, né? Se for isso, ótimo, vamos divulgar, e sobre esse assunto também. Sim. Né? Então, um grande abraço à audiência, a todos. Ana Maria Cruz, Jaqueline Andrade, Quem? Marina. Acompanhando o pastor Miranda. Ana Paula, deve ser advogada, a doutora Ana Paula. Jorge Nunes, doutor Jorge Nunes, advogado. Um abração, doutor Jorge Nunes. Não, Jorge Nunes é o vice-presidente da igreja. Quem? Edmara Soriano. Edmar Soriano, um grande abraço. Ana Maria Cruz, sim, querida ovelha. Né? E todos os que estão, os que vão em algum momento participar desse podcast. Com certeza. Eu quero mandar um abraço para os meus alunos, que são muitos, né? Ex-alunos, né? Do Colégio Curso CPMI, muito obrigado. Nos verão. E para aqueles também que vão nos ver em outros. Porque esse programa e é sempre atual, quando vê é atual. A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Não, eu dou olá é melhor. Agora é olá, tá bom? E queremos agradecer o pessoal aqui, né? Da técnica, né? O André. Como é que é o nome dela? Sônia, André. O Wagner lá do outro lado, o pastor Zéia, lá o Wagner. Tá tudo é outro lá. Não. Bom,
Que maravilha. E eu tenho familiares meus também, eu mandei para vários grupos. Meu abraço, meu beijo, meus cumprimentos, meu respeito. Tá bom, pastor. O meu abraço, o meu beijo, meus cumprimentos, o meu respeito também. E muito respeito pelo senhor. E muito obrigado. E da mesma forma, o educador, professor. Ter trazido esse... mas nem se compara com a sua sapiência. Estamos aqui para de jeito nenhum. Então, eu agradeço muito. Obrigado, Rede Fanini. Obrigado, podcast. Um abraço, Um obrigado. abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.